irmão, Deus tem nos dado muitas vitórias, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, Deus tem trabalhado de maneira maravilhosa sobre o seu povo, e Ele é o Deus que realiza essas grandes coisas sobre a nossa vida. E Deus ele tem feito coisas surpreendentes a nosso respeito, e sobre aquilo que nós aguardamos de Deus. Eu quero só que você abra a tua Bíblia então, e eu não preparei isto, mas quero compartilhar com você agora, o que Deus colocou no meu coração, que está no texto que a gente tem lido, que é João capítulo 6. Domingo, se Deus assim nos permitir, meu irmão, quero compartilhar uma palavra abençoada sobre a palavra de Deus, que vai abençoar muito a tua vida. Você não pode perder, mesmo porque é o culto de Santa Ceia, não é? É o culto de Santa Ceia. Então, todos os crentes devem estar presentes, tá bom? Achou aí, João? O apóstolo do amor, verso 12. Vou precisar de água, rapaz. Verso 12 diz: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal maravilhoso de Jesus, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. A palavra é muito simples, e a palavra de Deus é simples. Jesus sempre falou com muita simplicidade. Quando queremos falar com mais pompa, com mais dificuldade, nós vamos aos congressos e seminários, mas a palavra de Deus, ela é muito simples, e ela tem que ser transmitida com muita simplicidade. E quando nós olhamos esse texto, depois de Jesus multiplicar, daquilo que nós já vimos aqui, acho que nas quintas-feiras, que Jesus multiplicou os pães, os peixes, e que todos comeram, diz o texto, que comeram o suficiente e sobrou, não é? Sobrou para todos, e todos, depois de comer o suficiente, então ajuntou os pedaços que sobraram, e nada foi desperdiçado. Deixa eu aqui dizer uma coisa. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus, Ele tem prazer em realizar muito mais do que nós pensamos e muito mais do que nós pedimos. Deus tem prazer de nos surpreender em todas as questões. É o prazer de Deus. Salmo 145, eu guardei este salmo quando ainda era solteiro, e li este salmo, e guardei o Salmo 19, que diz que o Senhor está perto, e o Senhor, Ele tem prazer, Ele se agrada em realizar os desejos, os pedidos daqueles que o buscam, que o temem. Esse Deus que nós servimos, que sempre dá em abundância. Deus, Ele nunca dá nada contadinho. Deus, Ele sempre faz mais do que nós imaginamos, do que nós pedimos. O Kennedy recebeu o portão que ele não imaginava, não estava na sua condição.
O Léo recebeu o colchão, que não estava dentro da sua condição. A irmã Samanta recebeu, né, o seu trabalho, o seu emprego, que estava além da sua condição, daquilo que ela esperava. Deus trabalhou na vida da tia da irmã Veneranda. Deus respondeu a oração da irmã Eliana, da pastora Eliana. Então Deus faz de maneira surpreendente. Diga assim comigo: Deus, Ele age de maneira surpreendente para comigo. Diga bem agora essa frase todinha forte. Isto. Deus age de maneira surpreendente para comigo. Agora olha para essa pessoa e diga assim: Deus age de maneira surpreendente com você. Deus age. Agora você percebe que a palavra, ela mostra uma coisa. Depois de Deus abençoar, depois de todos comerem mais até do que imaginavam, houve sobras. E estas sobras não ficaram ali, não foram jogadas, não foram perdidas. Jesus pediu que ajuntassem ela, colocadas, já estavam lá nos cestos. E ali então, com certeza, os discípulos levaram, distribuíram para outras pessoas, porque eram 12 cestos cheios de pães. O que eu quero dizer, presta atenção aqui. Cuidado para não desperdiçar o que Deus te dá. Amém? Cuidado para não desperdiçar aquilo que Deus coloca em tuas mãos. Cuidado com aquilo que você recebe de Deus. Tenha muito cuidado com estas coisas. Não trate com leviandade, não trate com descuido, com deszelo, né? Ou mau zelo, ou sem zelo, como você quiser. Mas, olha, tome muito cuidado com aquilo que Deus te dá. Diga assim para essa pessoa: cuidado com aquilo que Deus lhe dá. Meu irmão, Deus, como você, como qualquer um de nós, temos que, nós olhamos, quando você dá algo a alguém, você observa de vez em quando, mesmo que você não queira, mas você olha e diz assim: como é que essa pessoa está cuidando disso, né? Será que está usando? Será que ela está cuidando, ele está cuidando disso? O namorado dá lá uma roupinha para a namorada, e a namorada nunca usa, ele vai ficar triste ou não fica? Vice-versa, não vai ou não vai? Ficaria ou não ficaria? Se você dá algo para alguém, você quer que a pessoa cuide daquilo que você deu. E Deus da mesma maneira. Deus, Ele espera que nós cuidemos, e muito bem, daquilo, e zelemos por aquilo que Deus nos dá. E a Bíblia diz, depois de eles comerem, lá no verso 12, né? Depois de eles comerem tudo, ajuntaram aquilo que sobraram, e encheram 12 cestos com aqueles pedaços de pão, deixados por aqueles que tinham comido. Presta atenção, aqueles que comeram, largaram lá. Aqueles que receberam a bênção não tinham o que comer, não tinham naquele momento alimento algum, receberam alimento, viveram o milagre, comeram aquele milagre e largaram lá. Largaram. Quando você não está de barriga cheia, você não... Quando há muito dentro de casa, quando as coisas são abastadas, a gente deixa de valorizar, a gente descuida, a gente abre mão muito fácil das coisas.
Eu me lembro, num tempos difíceis, minha mãe e meu pai diziam: olha, come tudo, não pode deixar nada, que primeiro que é pecado, e depois porque não pode, porque a gente não tem condição. Então eu aprendi a limpar o prato. Quando vai para a pia, vai limpinho quase. Gasta pouco sabão. Estou, né, contribuindo com o problema da água. Mas quantos irmãos estão jogando coisas fora? Deus, coisas tão simples, que estão jogando fora, que estão deixando apodrecer, que compra demais uma coisa, joga fora, compra lá muita fruta, deixa apodrecer tudo, faz muito arroz e estraga, a geladeira está lá cheia e não come nada, só por deixar cheia, e não faz nada, não dá para ninguém, não participa para ninguém. E outra coisa, estou falando uma coisa tão simples, agora também tem outra coisa. Às vezes Deus nos abençoa surpreendentemente a respeito de entrar numa faculdade, numa universidade, e aí entra-se lá e depois não valoriza aquilo que Deus deu, estuda de qualquer maneira, não é disciplinado a respeito do estudo, não valoriza aquilo que recebeu, perde, arruma um emprego que estava pedindo, e aí começa a trabalhar, passa um mês, 2, olha que bênção, maravilha. Depois de 6 meses, já está começando a falar mal do emprego, reclamando do salário, reclamando daquilo que está vivendo. Isso entristece a Deus, porque lá atrás nós tínhamos uma necessidade e pedimos aquilo, Deus nos deu, e depois de algum tempo que estamos vivendo aquilo, começamos a desmerecer, a desvalorizar aquilo que Deus deu. Olhe para essa pessoa e diga assim: nunca desvalorize aquilo que você tem. Não desvalorize o que você tem. Nós somos assim. E aí está lá trabalhando e começa a maldizer o trabalho, o patrão, o emprego e o salário. Meu irmão, amaldiçoar aquilo que veio de um milagre. E nós, infelizmente, temos essa tendência para fazer isto. Às vezes Deus dá coisas em nossa vida, Deus nos dá coisas que pedimos, e estou falando de coisas materiais, que nós pedimos uma casa. Ó Deus, eu queria uma casa, e compra uma casa, sei lá, pequena. Passou alguns meses, já está reclamando da casa, porque a casa é pequena. Mas antes não podia nem comprar a casa pequena, e Deus moveu os céus e a terra e para dar aquela casa. E aí depois que já está lá, já acostumou, já começa a maldizer aquilo que recebeu de Deus. Ah, eu quero construir, então se constrói. Ah, mas Deus vai abençoando, colocando coisas que a gente pede a Deus, que está lá no nosso coração, e aí depois de algum tempo, já estamos reclamando daquilo que, da maneira como foi feito, eu deveria ter feito assim, olha, já começa a falar mal da casa. Isto é não valorizar, é deixar para lá o que Deus dá. Quantas pessoas que se achegam à igreja, quando eu digo a igreja, não estou dizendo uma igreja aqui só, estou dizendo a igreja em geral, que chegam rebentados, destruídos, não é? Com um monte de situações difíceis, e aí Deus vai abençoando, vai curando, vai restaurando, vai levantando, vai abrindo as portas, vai dando uma nova vida, e aí depois de toda
tudo abençoado. Aí já começa, os irmãos já não são bons, os irmãos só falam muito, a igreja é ruim, o povo é ruim, o pastor é ruim, o lugar é ruim, e tudo é ruim. E Jesus, ele deu essa lição, ele deixou essa lição. Falei sobre outras lições as semanas passadas. E Jesus dá essa lição: olha, não desperdice nada. Não jogue fora nada que eu realizei o milagre. Não deixe para a relva ou para os porcos aquilo que eu dei para o meu povo. Mas às vezes nós, irmãos, estamos jogando e dando fora, e dando para pessoas, e abrindo mão de coisas que Deus fez, que Deus se manifestou depois de muitas lágrimas, de choro, de perseverança, e de luta e dificuldade. E aí depois esquecemos de tudo isso, porque estamos todos abençoados, porque já comemos demais, estamos da barriga cheia, é o que o pessoal fez, e deixou as sobras lá. Jesus disse: junte tudo que sobrou, junte e coloque no cesto. Olhe para essa pessoa e diga assim: olha para essa pessoa aí, qualquer uma que você quiser. Se não quiser, olha para o alto. Olha bem lá para o sol, olha ali para a luz, assim, fala com Deus. Olha assim para essa pessoa e diga: valorize principalmente as pequenas coisas que Deus faz por você. Deus não abriu o mar vermelho, Deus não mudou montanha, Jesus não fez chover, Jesus não parou o sol, multiplicou os pães. Quem sabe muitos não viram isto. Quem sabe só os que estavam lá na frente aqui, igual esses aqui. Quem sabe os que estavam lá atrás não viram isto. Lá atrás, presta atenção. Às vezes nós estamos sendo abençoados, mas estamos tão distraídos que estamos recebendo a bênção, e a bênção está passando por nós. Nós recebemos, vamos embora e largamos ela. Tem gente que recebe bênção na casa de Deus e deixa ela aqui e vai embora, porque não entra no coração, só enche aquele momento. É como encheu a barriga deles e foram embora, largaram lá. Ninguém diz assim: poxa, eu vou levar uns 2 pãezinhos, 3 para minha casa lá, porque tem lá uns filhos, tem lá, deixa lá mais uns 2 dias lá, vou comer um pouquinho mais. Largaram, comeram até não querer mais, largaram lá. Será que às vezes nós não estamos deixando a bênção de Deus aqui? Estamos distraídos, estamos surdos, e quem sabe inconscientemente ou não, estragando ou deixando estragar aquilo que Deus nos deu. A roupa que Deus te dá, lugar que você tem, carro que você vive ou anda com ele, a bicicleta, a moto, o bairro onde você mora, a cidade onde você mora, família que Deus te deu, a tua situação que Deus tem te dado, o teu trabalho, o teu salário, teu negócio. Meu irmão, valoriza isto, valoriza para que isto não apodreça, não crie bolor, mofo, e isso perca o valor, isto morra nas tuas mãos. E quando você olhar,
já não pode mais ser usado. Mas por quê? Quem foi o culpado disto? Nós mesmos. Como você tem tratado aquilo que Deus tem te dado? Digo isto, vou dizer para encerrar, porque eu e você temos olhos grandes. Diga assim: eu tenho olhos grandes, maior do que minha barriga. Meu avô dizia isto: menino, você tem um olho grande maior que a tua barriga. Nós queremos muito e aí acabamos sem nada. Quando o nosso olho é muito grande, nós desvalorizamos aquilo que temos, porque nós queremos mais. Valorize primeiro o que você tem, para Deus te dar mais. Seja fiel. Quando a palavra de Deus diz, seja fiel no pouco, não está dizendo só negócio de, vai lá. Não, seja fiel no sentido de honrar, no sentido de ser grato, de cuidar, de zelar por aquilo que Deus te deu, que é pouco. Porque se você for fiel, agradecido e amar isso que Deus te deu, que é pouco, a Bíblia diz: então eu te colocarei no muito. Tem muita gente querendo estar no muito, mas não honra, não é agradecido, não zela, não cuida por aquilo que é pouco, por aquilo que acha que é pouco na sua vida. Deus quer te dar muito. Comece a zelar por isso que você acha que é pouco. Comece a agradecer por isso que é pouco, que você acha que é pouco. Comece a exaltar o nome do Senhor por isso que você acha que é pouco. Comece a honrar a Deus com isso que você acha que é pouco, porque então as chuvas de bênção, muito de Deus virá sobre a tua vida. Amém, meu irmão? Eu vi muita gente de olho grande ficar, meu irmão, com pouquíssimo, mas vi muita gente com coração agradecido, fiel a Deus no pouco, e Deus colocar em coisas grandes. Esses olhos contemplaram isso algumas vezes. Deus, Ele quer abençoar você. Deus quer abençoar a tua vida. Então agradeça a Deus por esse marido que você tem. Primeiro que não foi Deus que escolheu, foi você. Então agradeça pela esposa que você tem. Primeiro porque foi você que escolheu. Se não escolheu bem, agradeça a Deus do mesmo jeito. E agora peço para Deus, fique firme aí, para Deus ajudar e abençoar. Fique firme nesse negócio aí agora. Não foi grato, não viu? Vai agora. Segura a bucha. Não fique colocando a mão nas costas de Deus e querendo se livrar, não. Ai, Deus, agora o Senhor que me deu isso, agora faz a obra. Não foi Deus que foi lá e falou assim: eu quero namorar com você, me dá um beijo. Não foi Deus, não, foi você. Então segura a bucha aí, entendeu? Não escolheu certo agora, até Jesus voltar, permaneça fiel ao pouco, permaneça os que Deus te deu. Daniel, olhe para essa pessoa e diga assim: não ponha a culpa em Deus naquilo que é tua culpa. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Cuidado, olho grande. Vai fazer dívida maior do que você pode pagar. Viu? Tem muito crente aí desesperado: Deus me ajuda a pagar, me ajuda. Mas a dívida é maior do que o salário. Não prestou atenção. Zela por aquilo que Deus te deu. Zela. Tem que zelar. É ou não é, Israel?
Deus abençoe esse menino de maneira poderosa. Glad, então, olha só, que isso, aleluia, meu irmão, a palavra é simples de Deus, é simples, não esqueça isto, valorize isso que você tem. Valorize a tua casa, a tua família, valorize teu trabalho, valorize teu salário, valorize teus filhos, teus pais, valorize a escola que você estuda, valorize o trabalho, o lugar onde você trabalha. Ore para Deus abençoar, ore, meu irmão, seja esperto. Eu estou falando a respeito da transformação da mente. Nossa mente tem que mudar, nossa mente tem que ser transformada. E quando a mente nossa é transformada, então nós agimos melhor. Viu? Olhe para essa pessoa e diga assim: que bom que Deus colocou você do meu lado. Viu? Valorize os irmãos que você tem, valorize os amigos que você tem. Valorize esses amigos que você tem, esses irmãos que você tem. Valorize isto. Valorize, meu irmão. Deus, Ele dá coisas maravilhosas acima e muito mais do que nós pedimos. Mas nessa abundância dEle, Ele quer ver a nossa responsabilidade em cuidar e zelar por isso que Ele deu. Olha, Ele derrama tão bênção, meu irmão, que você começa a viver dias, meses, anos de bênção. Esse é o perigo de descuidar do que Deus deu. Zele por aquilo que Deus te deu. Deu para você, é seu, está em tuas mãos. Não saia daqui hoje e deixa aí. Só perdemos alguma coisa quando nós não cuidamos bem dela. Você só perde algo quando você não cuida bem disso. Olhe, Deus está te abençoando. Esse ano de 2015 será o melhor ano da tua vida até aqui.